Nosso Lar, capítulo 30, Herança e Eutanásia. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa, quando Salústio se aproximou, informando a Narcisa. Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou. Mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim. Você verá que filha dedicada. Não decorrera um minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionómicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. E o seu pai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem ao estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa convidou-nos a acompanhá-la e, minutos após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do frondor, o irmão espiritual. Acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado, por minha vez, ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível o meu semblante desesperado. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para amor fraterno no coração. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Através do olhar, que evidenciava aspereza e revolta, assemelhava-se a uma fera humana enjaulada. Pai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo ao meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, pai, pediu a rapariga delicadamente. Lembre-se de que Delberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Meu filho? Gritou o infeliz. Nunca, nunca. É criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos de água. Ouçamos, pai, a lição de Jesus que recomenda que nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida permite-nos a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nos lares terrestres são cadinhos de purificação. Os nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família, na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente pôs a chorar convulsivamente. Perdoe Delberto, pai. Procuro sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações subtis, alcança o alvo por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas.
A mãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Idalberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimónios materiais que o senhor juntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se a sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui vemo-lo em estado grave, na terra, a mãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. No meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso, se não há o átomo de felicidade para ninguém? Mas eu leguei enorme património à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, o seu esforço seria de valiosa providência. Mas às vezes, Pai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajudar, em juntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outros os nossos caprichos, afastamos-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis que sabem administrar com sabedoria, mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal género de vida arruinou a nossa casa. De balde, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e a mãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram visando as vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se às más companhias. Idalberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe, à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia da herança. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: Maldito Idalberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar as minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Cale-se, pai. Tenha compaixão do seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salúcio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: Os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso e legadores e legatários. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa da nossa amiga quando o irmão, o Idalberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor, quase moribundo, a chamada morte suave. Esforçámo-nos por o
Esforçamo-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava de facto apressar o desenlace por questões de ordem financeira, e aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com o expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando os nossos infernos individuais.